Opa, estamos de volta então no nosso sexto bloco. Estamos avançando bem, né? Então o que acontece? Agora nós vamos entender e estudar os sujeitos, tá, da relação de emprego. No bloco passado, nós analisamos, verificamos a relação de emprego. Você se lembra muito bem que a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho. E a relação de emprego é exatamente o nosso foco, o nosso estudo principal aqui é a nossa relação de emprego. E agora, depois de ter verificado a necessidade, os requisitos de uma relação de emprego, nós vamos entender os sujeitos. Quem é que faz parte dessa relação de emprego? Quem faz parte dessa relação que nós vimos no bloco passado? Nós colocamos lá algumas características, algumas situações necessárias para que seja caracterizado a relação de emprego. Lembra? Pessoa física, subordinação, habitualidade. Está no bloco passado, né? Salário, que é onerosidade, ou remuneração, né? Então, está no bloco passado. A relação de emprego. E agora nós vamos ver os sujeitos. Quem faz parte dessa relação de emprego, uma vez que tenha preenchido os requisitos dessa relação de emprego, precisamos entender quem são as pessoas que fazem parte dessa relação de emprego. E nós vamos ver esses dois sujeitos, que é o empregado e o empregador. Empregado e empregador, tá? Então eu tenho aqui sujeitos da relação de emprego. O primeiro que nós vamos estudar é um empregado. E lembrando para você que o empregado, tá? Os requisitos para ser empregado está lá no artigo 3º da CLT. Vamos ler o artigo 3º da CLT? Vai dizer assim, ó, segundo o artigo 3º da CLT, considera-se empregado toda, aqui ó, pessoa física, que nós vimos no bloco passado, toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, mas o requisito aqui, a habitualidade. Então, pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste, está aqui, então a subordinação, dependência jurídica, ou seja, subordinação deste, e mediante salário, tá? Mediante salário, ou seja, o requisito do bloco passado, onerosidade. Mais ainda, a pessoalidade, que está no artigo 2º. Fechei quem é o trabalhador. O trabalhador, o empregado, segundo o artigo 3º, é aquele que presta serviço, uma pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste e mediante salário e ainda mais a pessoalidade. Então, tenho todos os requisitos para eu ser empregado no artigo 3º e mais o artigo 2º. Mas a grande maioria no artigo 3º. E tenho todos os requisitos. Está aqui, ó, pessoa física. Então, pessoa física, pessoa jurídica não é empregado. Pessoa física, a não eventualidade, que é a habitualidade. A dependência, que é a subordinação. Mediante salário. Opa, isso que interessa. Mas a pessoalidade. Aqui está o nosso empregado. Lembrando que esses requisitos devem ser cumpridos de forma simultânea, tá? De forma simultânea. Se eu não tenho o salário, já está me faltando um requisito. Não é empregado, tá? Então, é o caso, por exemplo, do estagiário. O estagiário lhe falta, tá, o salário, porque o estagiário, que é uma espécie da relação de trabalho, o estagiário é regido por uma lei específica. Nós vamos ver isso mais tarde. E esse estagiário, ele não tem salário. Lhe falta esse requisito para ser empregado, tá? Então, tá aqui o empregado. Vamos avançar agora e conhecer quem é o empregador. Continuando ainda na ideia dos sujeitos da relação de emprego. Agora, algo que me chama a atenção é o artigo 6º. E eu quero deixar essa dica para você. O artigo 6º, ó.
não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado em domicílio do empregado, e o realizado à distância, desde que estejam presentes os requisitos da relação de emprego. Ou seja, agora nós temos aí a redação do artigo 6º e ainda temos o parágrafo único que nós vamos verificar daqui a pouco. Não se distingue a relação de trabalho, de emprego, aquele que é feito no estabelecimento do empregador e aquele que é feito na casa ou à distância, aquele que efetivamente o empregado realiza, desde que tenha os requisitos da relação de emprego que nós vimos agora há pouco. Tem os requisitos da relação de emprego, agora não mais importa se esse empregado presta serviço no estabelecimento do empregador ou fora desse estabelecimento, na sua residência ou à distância. Porque agora nós estamos na época da internet, da informática, da tecnologia. E aí nós temos o parágrafo único, salvo engano. Vamos ver se é o parágrafo único. Está aqui, ó. Parágrafo único. Aí, ó. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação, tá, jurídica, os meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, o artigo 6º diz que não há diferença daquele trabalho, daquele empregado que presta o seu serviço nas dependências do empregador ou fora, na sua residência ou à distância. E que poderá, desde que ele tenha os requisitos de empregado, e que essa subordinação, que às vezes poderia lhe faltar essa subordinação, esse requisito, subordinação, está sendo preenchido por quê? Pelos meios telemáticos, e-mails, telefone, fax, ou seja, ele poderá receber ordens via e-mail, por telefone, por fax, por mensagem, ou seja, essa subordinação pode ser caracterizada justamente por essa ordem que é enviada por e-mail, relatório que se apresenta toda segunda-feira, toda terça tem que apresentar relatório, tem que fazer tais ligações. Então, essa subordinação, tá, poderá ser preenchida por meios telemáticos e informatizados de comando, controle, supervisão, tá, se equiparam para fins de subordinação jurídica. Tá? Então, muito atento aí com o artigo 6º da CLT e especificamente o seu parágrafo único. Não importa aonde esse empregado preste serviço, ou nas dependências da empresa ou fora dela, desde que ele tenha os requisitos para ser empregado. E aí pode se levantar a questão, mas e a subordinação? Se ele presta serviço à distância ou na casa dele? Vai ser preenchido esse requisito nos termos do parágrafo único do artigo 6º da CLT. Muito atento a essa regra no dia da sua prova. Não tem distinção entre o trabalho realizado na dependência do empregador ou na residência do empregado ou à distância. Muita atenção nessa regrinha aí, para você não dançar na prova, hein? Não vai perder questão de bobeira. Temos aí 6 questões e vamos gabaritar essas 6 questões. Tá ok? Olha lá, fechamos então o artigo 6º e o parágrafo único. Então, sujeitos à relação de emprego. Aqui, empregado, segundo o artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço não eventual ao empregador, sob dependência desse, mediante salário e pessoalidade. Fechou. Tem esses requisitos preenchidos? É empregado. Mesmo trabalhando à distância, mesmo trabalhando na casa dele, ele vai preencher esses requisitos, ele é empregado. Se lhe faltar a subordinação, que é a dependência jurídica, vai ser suprida pelo parágrafo único do artigo 6º que nós vimos agora há pouco. Fechamos aqui a relação de emprego, falando então do empregado. Muito bem, falamos do empregado. Vamos ver então qual o próximo sujeito? Sujeito da relação de emprego, agora eu vou falar de quem? Do empregador. Do empregador. Lembra que eu falei para vocês que além que é necessário para ter uma relação jurídica, todos os requisitos, mais a questão da alteridade, tá?
essa questão cabe ao empregador, tá, assumir os riscos da atividade econômica. Não importa o porte da empresa, não importa. Se ele abrir uma empresa, se ele contratar uma pessoa e tem a característica, tem os requisitos de empregado, o empregado será, e esse empregador assume o risco da atividade econômica. Não importa se teve faturamento, se o faturamento está baixo, está alto, chegou no final do mês, ele tem que honrar com compromisso com o seu empregado, recolher todos os encargos, pagar o salário, 13º, férias, hora extra, ele assume o risco da atividade. Ele não pode transferir o risco dessa atividade para o empregado. Tá? Existe a proteção para esse empregado, ele não pode transferir esse risco para o empregado. Mas vamos continuar, vamos ver quem é esse empregador. O empregador está no artigo 2º, foi o que eu disse para vocês. Olha lá, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, alteridade, tá vendo? Assumindo o risco da atividade econômica. Quem assume o risco, para ser empregador, ele tem que assumir o risco da atividade econômica. Ele admite, assalaria e dirige a prestação. Esse dirigir a prestação pessoal de serviço é o requisito para o empregado que nós estávamos lendo agora há pouco, tá? Então, aqui o outro requisito do empregado, tá? Quando ele dirige a prestação pessoal, tá? Então, o empregado, ele presta serviço pessoalmente, mas quem dirige a atividade econômica, o dono da empresa pode ser substituído por um gerente, por um diretor, tá? Então, ele assalaria, dirige a prestação pessoal de serviço. Esse pessoal é o próprio empregado que vai lá e presta serviço. Então, tá aqui os requisitos para ser empregador. Considera-se empregador pessoa individual ou coletiva, a empresa individual ou coletiva, assumindo o risco. Ele assume o risco da atividade, não importa o tamanho do porte, tipo de empresa, ele assume o risco da atividade econômica, porque ele visa lucro, né? Então ele admite, assalaria e dirige a prestação de serviço, pessoal de serviço, tá ok? Lembrando que esse pessoal de serviço é um dos requisitos lá para ser empregado. Vamos lá, vamos continuar analisando aqui o nosso empregador. Olha, importante. E quem poderá ser equiparado ao empregador? Quem é o equiparado ao empregador? Tá aqui, as instituições sem fins lucrativos, profissionais liberais, associações recreativas, instituições de beneficência. Então, se equiparam aos empregadores esse rol de pessoas aqui, as instituições sem fins lucrativos, tá? Os profissionais liberais, associações recreativas, as instituições de beneficência. Ora, se não fosse os profissionais liberais, então o advogado, o contador, o médico não contrata empregado? Contrata. Tanto é que o empregado doméstico, tá? O trabalhador doméstico, preenchido os requisitos, ele é empregado, embora ele seja regido por uma lei específica, que nós vamos verificar, mas ele é empregado. Então, eu entendo aqui os profissionais liberais, como médico, dentista, advogado, engenheiro, são pessoas físicas, podem contratar empregados. Ora, se ele pode contratar empregados, eu entendo que qualquer pessoa física poderá contratar empregado. Tá? Qualquer pessoa física poderá contratar empregado. Então, empresas pequenas, médias, grandes, sem fins lucrativos, visando lucro, profissionais liberais, as associações, instituições, qualquer pessoa poderá adquirir empregado. Ter empregado, desde que eles preencham os requisitos, tá? Para ser empregado. Então, preste atenção e tome cuidado com isso aí, tá ok? Porque os profissionais liberais também podem contratar empregado. E nós vamos ver isso quando nós vamos estudar os empregados domésticos. Uma pessoa física contratando um empregado. Ele é empregado. Doméstico é um empregado, porque ele preenche os requisitos de empregado. Ele é uma pessoa física. Então eu não posso ir pelo viés que só uma pessoa jurídica pode contratar empregado. Então uma pessoa física pode contratar um empregado, sim senhor. Tome muito cuidado com isso aí. Importante, hein? Tanto é que o empregado doméstico, ele vai prestar serviço na casa, no âmbito familiar, mas ele preenche os requisitos. Ele é empregado.
Se ele é empregado, nós vamos ver isso depois, se ele é empregado, embora seja regido por uma lei especial, ele é empregado, ele tem uma série de direitos aí, mas é empregado. O que nós estamos discutindo aqui é empregado e empregador. Então, se equipara ao empregador, tá? As instituições, os profissionais liberais, incluindo a pessoa física, as associações recreativas e instituições de beneficência. Ora, se não fosse assim, a pessoa não tem uma empresa constituída, ela tem um escritório de contabilidade ou de advocacia, ele contrata lá, bom, não sou pessoa jurídica, então não tenho empregado. Você tem empregado, sim. Se ele preencher os requisitos do artigo 3º, ele é empregado. E você, empregador, porque você se equipara a empregador, tá? Você é um empregador equiparado, tá ok? Então, vamos dar sequência aí, vamos ver o que vem pra gente. Temos aí, ó, atenção, artigo 7º da CLT, tá? Não se aplica, tá? Atenção, o artigo 7º da CLT, conforme o artigo 7º da CLT, a lei não se aplica aos empregados domésticos, como eu disse para vocês, uma lei específica para os domésticos, 5859 de 72. O rural também tem uma lei específica, 5889 de 73. E o funcionário público também tem a sua lei específica. Se o funcionário público é um funcionário público federal, a lei 8.112, não é isso? Lei 8.112 de 90. Ele é um funcionário público federal, ele tem uma lei específica, não vai ser regido pela CLT. A doméstica tem uma lei específica, tá? O rural tem uma lei específica. Então, fique muito atento, porque, embora nós estamos estudando o trabalhador empregado, que é regido pela CLT, conforme o artigo 7º da CLT, alguns empregados não se aplicam, tá? A CLT, tá? Que é o caso da doméstica, tá? Lei 5859 de 72 e o rural 5889 de 73 e mais ainda como exemplo o estatutário federal 8.112 de 90. Esses não se aplicam à CLT, vão ser regidos por uma lei específica, é o que diz lá o artigo 7º da CLT. Fica atento aí também esse artigo, porque é importante. Então, nosso principal foco é o estudo do empregado, que é a CLT, tá? Mas lembrando que alguns empregados, tá? Não são regidos pela CLT. No caso do aprendiz, por exemplo, tá? Ele não é regido por toda a CLT, somente do 424 ao 433, seus artigos vão tratar do aprendiz. Não aplica-se a CLT toda para o aprendiz. Mas isso vamos ver com calma, para não bagunçar a nossa cabeça, tá? Com calma vamos entendendo. O que importa para nós agora aqui é quem é o empregador e quem é o empregado. Só lembrando que a CLT que se aplica aos empregados não vai se aplicar para alguns empregados específicos. Nós citamos aqui os domésticos, o rural, tá? E funcionário público, o estatutário, que é uma lei específica, no caso dele ser um funcionário federal, tá bom? Vamos dar sequência, então? Estamos chegando lá. Agora nós vamos tratar o quê? De alguns trabalhadores específicos. O que eu vou tratar com vocês agora? Veja bem. Nós falamos de uma relação de trabalho, que eu tenho a relação de emprego como espécie. E vários tipos de trabalhadores, tá? Então, eu tenho a relação de emprego, que é uma espécie da relação de trabalho, que nós estamos estudando, já vimos quem é o empregado e quem é o empregador, tá? E eu tenho outros tipos de trabalhadores. E aí nós vamos ver se esses outros tipos de trabalhadores, porque o que eu vi com vocês agora é o trabalhador urbano, normal, comum, né? Que é o trabalhador que nós vimos lá, os requisitos para ele ser um trabalhador urbano, que foi a principal ideia da CLT, né? Então, o que acontece? Agora eu vou trazer para vocês só a parte conceitual, para desencargo de consciência, e caso cair na sua prova, você saber quais são os tipos de trabalhadores, quais são as espécies de trabalhadores que fazem parte do gênero relação de trabalho, tá? Então, nós falamos um pouco sobre um trabalhador que é o empregado. Esse tem uma relação empregatícia, regido pela CLT, quando ele cumpre aqueles requisitos do artigo 2º, do empregador, artigo 2º, e empregado, o artigo 3º da CLT. Cumpriu aqueles requisitos, ele é empregado, ele tem uma relação empregatícia, tá? Do gênero, né? Relação de trabalho. Mas eu quero abordar com vocês outros tipos de trabalhadores. É importante,
outros tipos de trabalhadores. Lembrando que eu vou trazer para vocês só a parte conceitual. Só a parte conceitual. Temos tempo ainda? Nós temos ainda alguns minutos. Vamos começar então, tipos de trabalhadores. Vamos falar do autônomo. Quem é o autônomo? Quem é esse camarada? Olha, o autônomo, ele tem uma característica especial, porque o autônomo, ele assume o risco da sua atividade econômica. O autônomo, ele assume o risco da atividade econômica. O autônomo é empregado? Não. Por quê? O próprio nome diz, ele tem autonomia. Ele tem autonomia. Quando nós dizemos ele tem autonomia, lhe falta um requisito importante, que é a subordinação. Ora, se eu tenho autonomia, eu não estou subordinado. Se eu não estou subordinado, ora, me falta um requisito da relação de emprego. Me falta um requisito, eu não estou subordinado. Então, a principal característica do autônomo é essa ausência de subordinação. Ele tem autonomia, tá? E ele assume o risco da atividade. Vamos ver o que diz? Olha, o autônomo não é empregado. Executa suas atividades por conta própria, assumindo todos os riscos sozinho. Ele não tem subordinação. Então, cuidado, autônomo não tem subordinação. E para você verificar melhor, você pode abrir aí na Lei 8.212 de 91, no artigo 12, tá? Inciso 5, na linha H. Você vai ver exatamente o conceito dado pela Previdência que fala quem é o autônomo. Olha uma coisa interessante. Certa feita eu estava ministrando uma aula e o aluno me perguntou: professor, eu fui contratado como autônomo. Abri a minha inscrição na prefeitura, tá? E eu trabalhava 3 vezes por semana, e o meu patrão disse: olha, como você trabalha 3 vezes por semana, você é autônomo, você vai trabalhar só 3 vezes por semana. Bacana. Olha, como você é autônomo, você pode trabalhar das 10 às 4. Beleza. Como você é autônomo, você vai receber por semana. Toda semana eu vou te pagar, por exemplo, R$300. Tá? Mas você que tem que vir fazer o serviço, tá? Então você vai ter que vir segunda, quarta e sexta, das 10 às 4. Ora, embora ele abriu a inscrição na prefeitura, embora esse jovem trabalhe 3 vezes por semana, embora ele trabalhe das 10 às 4 e receba por semana, ora, está caracterizado a relação de emprego, porque ele não tem autonomia de um belo de um dia dizer: olha, eu não vou trabalhar segunda, ou não vou trabalhar essa semana, tá? Ele não tem essa autonomia, ele não podia mandar outra pessoa no lugar. Quando ele chegava para trabalhar, tinha lá um encarregado que passava o serviço para ele. Olha, hoje você vai ter que fazer tal cliente, visitar tal cliente, depois você me manda o relatório. Ou seja, nula essa inscrição de autônomo, nula esse contrato nos termos do artigo 9º da CLT, e ele deixa de ser autônomo e ele efetivamente é um empregado. Para ser autônomo, ele não pode ter os requisitos de empregado. Ele tem que lhe faltar a subordinação. Ele tem que assumir o risco, porque nesse exemplo que eu dei para vocês, quem assumia o risco era a empresa e não ele. Então ele era empregado. Tranquilo? Então o autônomo, ele tem não tem a subordinação, ele tem autonomia. Quando se lembrar de autônomo, eu lembro de autonomia. A empresa não pode contratar um autônomo, fazer inscrição na prefeitura, pedir para ele emitir nota, aquela coisa toda, se ele não tem essa autonomia, tá? Se lhe falta a subordinação. Mas se ele é subordinado, recebe salário, é ele que presta serviço, ele vai de forma habitual, ele é uma pessoa física, preencheu os requisitos do artigo 3º, empregado será. Tranquilo? Fechamos aí autônomo. Vamos para o nosso próximo tema? Nós vamos continuar falando sobre os tipos de trabalhadores. Nós vamos falar do trabalhador eventual, bacana, eventual. Gente, somente a parte de conceitos, para você ir para a prova, pelo menos tendo a parte de conceito, que é importante. Vamos falar do trabalhador eventual, mas no próximo bloco eu te aguardo.